O processo de transformação hoje não é possível acontecer na Terra só com energias terrestres. Nem as transformações que devem ocorrer na vida humana acontecerem só com energia humana. Não é possível, porque precisa algo mais do que uma transformação dentro do processo normal. Então, digamos que o nosso ser veio encarnando ao longo de séculos, uma encarnação depois da outra. Hoje, a presente encarnação não é uma continuação normal das encarnações anteriores. Hoje tem algo mais, tem um fator que exige um componente que transcende o nível humano e que transcende a órbita terrestre. Só com energia terrestre não é possível ocorrerem as transformações que são necessárias hoje e que estão acontecendo. É como se na órbita da Terra não tivesse as substâncias, os elementos necessários para que esta química acontecesse. Então, nem na nossa vida humana particular, nem no processo terrestre, é possível acontecerem as transformações necessárias se não tiver este processo transcendente, esse componente que vem além da órbita da Terra, vem além do âmbito da Terra. Este componente extraterrestre é projetado na vida terrestre, é projetado na vida humana por intermédio das hierarquias, por intermédio de consciências que têm esta função de serem uma ponte, serem um transformador entre aquilo que é muito maior do que a Terra, é muito mais amplo do que a consciência terrestre, e a consciência terrestre. Precisa um transformador aí. Assim como entre as usinas de eletricidade e as nossas casas, precisa um transformador, até que possamos receber aquela eletricidade numa voltagem adequada para desenvolvermos os trabalhos, as atividades que temos que desenvolver. Então, existe este trabalho hoje numa proporção muito maior, porque estamos num momento planetário de fechamento de um ciclo e de abertura de um novo ciclo. Então, é como se a casa estivesse sendo totalmente reformada. Não fica um papel sobre nenhuma prateleira, não fica nada guardado nas gavetas, tudo está sendo revisto na vida terrestre. Então, aparentemente, é um caos, aparentemente é uma desordem, as coisas estão todas fora do lugar e as estruturas estão desmontando. Estão desmontando porque a casa está em reforma, está sendo construída uma outra estrutura. E a substância que vai ser usada para a construção dessa casa, o cimento, a areia, a tinta, os armários, o que for de estrutura nessa casa, precisa de um componente que não existia antes. E esse componente vem de fora da Terra. É um elemento, é uma energia, é uma presença extraterrestre. Então, nós precisaríamos desvincular na nossa compreensão o que é extraterrestre disto que é apresentado normalmente como fosse algo extraterrestre. Esse assunto de disco voador, essas coisas primárias, digamos assim. Porque quando nós nos referimos a extraterrestre, a uma energia extraterrestre, equivale a nós contatarmos um nível de consciência, um estado de consciência muito mais perfeito do que a Terra. Sabemos que existe nos universos humanidades
que são pouco evoluídas. Assim como nós, na superfície da Terra, somos ainda primários em certos sentidos. Basta olharmos em torno que vamos ver como ainda somos rudes no nosso comportamento e no nosso relacionamento com a vida universal, com a natureza, com os nossos irmãos. Então, temos muito para evoluir. Da mesma maneira, existem nos universos, em outros mundos, outras humanidades, mas quando nós nos referimos à vida extraterrestre que está atuando na Terra hoje, que está atuando na Terra cada vez mais amplamente, desde agosto de 1988, quando teve início este ciclo de purificação, esta transição planetária, de 88 para cá, não é permitido mais o ingresso na Terra de forças extraterrestres involutivas. É como se fechássemos os portões para o ingresso de forças involutivas, porque temos que organizar a vida terrestre e retirar da vida terrestre as forças que não vão prosseguir aqui. Então não pode ficar entrando novas forças, como antes era possível. Então nós temos que mudar o conceito, a compreensão deste termo. Esse termo tem que perder a conotação de algo primário, de filme, de novela, algo até baixo, e tem que assumir uma conotação de uma energia redentora, de uma energia evolutiva, divina, uma força divina, uma ordem divina que penetra a órbita da Terra e vai fecundar a vida terrestre com novos padrões. Isso não vem da Terra, isto é extraterrestre, isto é supraterrestre, isto é cósmico, solar, universal. Então, nós temos que ter isso presente, porque isso está presente hoje. E é com isto que nós temos que nos relacionar para que nós possamos lidar com esta desordem que está em volta de nós. A vida humana está se desestruturando e as pessoas ficam nadando contra a correnteza, ficam lutando com situações que deveriam se dissolver. E a pessoa fica tentando sustentar aquela situação. É como nós pegarmos um cadáver e ficar sustentando aquele indivíduo que já desencarnou, está fora do corpo. O corpo está vivo ali mecanicamente, com tubos, oxigênio, coração artificial. É mecânico, é artificial. Nós temos certas situações de vida que se sustentam assim. Se sustentam artificialmente. A alma não está ali. O ser não está ali. Aquilo é sustentado por forças humanas. É uma luta para sustentar algo que já devia ter desencarnado. Então, temos que ter em conta a oportunidade deste momento, o que é próprio deste momento, que é diferente de 10 anos atrás, é diferente de 1 ano atrás, é diferente de ontem, é diferente, talvez, de poucos minutos atrás. Então, existe um ritmo hoje sendo impresso na Terra que é extraterrestre, é supraterrestre. E é este ritmo que nós temos que contatar. Mirna Já é um centro planetário que está encarregado de permear a humanidade com essas energias. Então, quando essas energias se aproximam da órbita da Terra, elas têm que encontrar os canais, têm que encontrar as antenas para que elas possam se introjetar neste campo planetário, neste campo de energias. Então, Mirna Já é um dos centros planetários que está atuando neste processo.
E Mirna já está especialmente encarregado de receber essas energias, processá-las e transmitir essas energias para nós, humanos da superfície da Terra. E isso Mirna já faz belamente em harmonia com humanidades extraterrestres, com grandes hierarquias, com grandes entidades, logos solares, consciências estelares e civilizações que existem aqui nesta Terra, civilizações intraoceânicas, civilizações intraterrenas. Então, é uma conjuntura de forças do bem, é uma confluência de energias, com energias dévicas, energias angélicas, organizadas para que esta transição da Terra seja possível, apesar de nós. Então, mesmo com a humanidade terrestre fazendo o que faz, não, no cotidiano da vida da Terra, mesmo assim, esta transição está acontecendo, assim como as flores continuam se abrindo, as flores continuam exalando perfume. E se nós formos ver, existem cores no reino vegetal que antes não existiam. Existem certos matizes de cores que já se aproximam de uma vibração etérica muito menos física do que algum tempo atrás. Isto porque a vida planetária já está começando a se sutilizar. São vibrações mais sutis, e isso já é perceptível. Então, aqueles indivíduos que despertam têm que assumir esta conexão, porque dentro do jogo de forças humanas não tem solução. Então, nós vamos fazer essa transição imperfeitos como somos. Temos que contar com a nossa imperfeição e irmos para onde temos que ir. Quanto menos tempo nós perdermos com as nossas fraquezas, com os nossos pontos, com os nossos problemas, com as nossas mazelas, com os nossos sofrimentos, com as nossas dificuldades, quanto menos atenção colocarmos nisso, e quanto mais atenção, mais amor, mais intenção, aspiração, disposição à transformação total, disposição a caminhar, quanto mais nós nos voltarmos para isso, mais nós atraímos essa energia que é supraterrestre. Precisa de canal. E nós fazemos parte desse processo. Então, Mirna já está diretamente encarregado de fazer essa ponte para nós, humanidade. E Mirna já sintetiza a energia de todos os centros planetários. Então, os espelhos de Mirna já recebem as energias de todos os centros planetários, promove uma certa síntese, uma certa fusão e irradia essas energias para o campo terrestre. E isto é feito por intermédio de consciências, por intermédio de hierarquias, por intermédio de espelhos em Mirna já. Um centro planetário é algo informal, ou seja, é algo não material. É algo que existe como núcleo de consciência, na consciência planetária. Aquilo é um centro planetário. Mirna já é um centro planetário. E como centro planetário, como entidade, como estado de consciência, Mirna já se projeta. Se projeta em diferentes níveis. Se projeta numa civilização intraterrena, se projeta numa civilização intraoceânica, se projeta numa certa região central da América do Sul, onde desenvolve um trabalho junto com os espelhos de Iberá, de preparação para a raça futura. Está ali, Mirna já presente, projetado ali. Se projeta num centro espiritual. Mirna já é a alma de Figueira, é aquilo que manifesta Figueira, do ponto de vista interno. Mirna já se projeta na atividade de grupos de serviço. Então, como entidade, como estado de consciência, este centro
pode se projetar em diferentes graus, em diferentes voltagens, em diferentes pontos da vida planetária. Em Mirnajá, nós temos uma trilogia de hierarquias que são como um transformador central, porque nós sabemos que o 3 na manifestação universal é algo fundamental, digamos assim, da manifestação. Então, estas 3 hierarquias, esse triângulo, ancora as energias fundamentais de Mirnajá. E essa trilogia são Antuak, Visnuk e Michuk. Nós temos aí uma representação do primeiro, do segundo e do terceiro aspecto divino, no que diz respeito ao campo de consciência de Mirnajá. Essas energias trabalham em conjunto. Não existe um trabalho individual de uma energia. Existe, sim, conjunturas de energia e existe aquela energia regente, digamos, do processo em manifestação. Então, tem certas manifestações que estão a cargo desta consciência, desta hierarquia que é Antuak. Mas isto não é separado da energia de Michuk, da energia de Visnuk e das outras energias ou dos outros espelhos que atuam na Terra. Mas aquilo é regido, a aura daquela tarefa está sob esta presença, Antuak. E o mesmo podemos dizer para Michuk e o mesmo podemos dizer para Visnuk. Mirnajá está a cargo desta síntese de todas as energias, porque o espelho de Mirnajá é um espelho de segundo raio, que é a energia de amor-sabedoria. Esta energia de amor-sabedoria é a energia sintética deste sistema solar. É a energia que sintetiza todas as outras. Então, como o planeta Terra está dentro do sistema solar e Mirnajá está dentro do planeta Terra, e é esta energia a síntese de todos os processos, de todas as outras energias, então Mirnajá tem essa função de síntese. É pelo amor, é por esse azul profundo, é por essa energia de síntese, é por essa energia crística que é feita esta síntese. E não é por acaso que Mirnajá se manifesta, se projeta na vida material numa nação de segundo raio e numa região de segundo raio. Então, é um espelho do amor-sabedoria. E Visnuk, dentro dessa trilogia, é a hierarquia que representa esta corrente crística. É a hierarquia que representa esta linha de instrução. É este sacerdote maior dentro desta vida de Mirnajá. Então, na esfera de consciência de Mirnajá, nós temos um núcleo que nós chamamos o Templo de Mirnajá. O Templo de Mirnajá não é uma casa, nem uma igreja. É um transformador de energia potentíssimo. É um estado de consciência, é uma aura, é um campo energético, onde as nossas mônadas, onde as nossas almas, onde no nível espiritual nós somos trabalhados. Então, se nós entrarmos em contato com Mirnajá, nas dimensões mais concretas de Mirnajá, nós podemos encontrar uma projeção deste templo. Mas aquilo é uma projeção, assim como a nossa alma é uma projeção do nosso ser mais interno. Então, em Mirnajá existe este templo, que é este estado de consciência, onde uma energia supraterrestre pode ser trazida para a órbita da Terra.
Para que essa energia possa penetrar a Terra, precisa o canal. Então, este é um dos canais. Existem outros. Este é um dos canais, onde essa energia supraterrestre é ancorada, tem antena para isso, essa energia é vertida e é mantida num campo protegido, onde uma voltagem maior pode estar funcionando ali. Esta voltagem não pode se espalhar pela órbita da Terra, porque vai promover processos que a Terra não está preparada. É uma energia muito forte. Então, neste campo do templo, é possível esta voltagem maior. E as nossas mônadas e as nossas almas, em diferentes níveis, são levadas para a aura deste templo. Então, nós somos conduzidos até o templo de Mirnajá para podermos receber esta energia. E essa energia estar atuando não apenas na órbita planetária, no campo planetário, mas começar a ser introduzida na humanidade, porque é essa energia que vai promover as transformações necessárias sobre a Terra. Não somos nós, humanos, que vamos fazer isso. Precisa de uma energia supra-humana, porque nós temos que ingressar com a vida terrestre num outro conjunto de leis. Então não existe material humano para isso. Precisa algo supra-humano. E no templo de Mirnajá, nós recebemos essa energia nas nossas mônadas, no nosso corpo de luz e nas nossas almas, em diferentes graus, em cada nível, e de maneira diferente para cada ser que se aproxima dali. Visnukh é a hierarquia regente deste templo. É a consciência que preside toda a atividade deste templo. Então, nós dizemos que Visnukh é o sacerdote maior, porque o que está acontecendo ali é uma cerimônia. Do ponto de vista oculto, é uma cerimônia que acontece em Mirnajá. E o que é uma cerimônia? Uma cerimônia é a possibilidade de uma energia de um plano mais alto descer ordenadamente até um plano mais baixo e construir algo ali. Normalmente, não haveria afinidade, não teria meios de uma energia alta descer até o plano material. Seria um incêndio, a estrutura material não estaria apta a receber aquela voltagem tão forte. Por intermédio de um sacerdote, por intermédio de uma cerimônia, esta energia pode descer e construir e elevar. Então, ela vai gradualmente preparando aquele nível que é mais concreto, mais denso, vai preparando aquele nível cada vez mais para que ele esteja apto a receber energias mais altas. É um processo gradual. Mirnajá faz isso em toda a órbita planetária, o templo de Mirnajá, de maneira geral, global. E faz isso no reino humano por intermédio das mônadas, do corpo de luz e das almas. Então, nós somos atraídos até o templo para isso, para aprendermos a contatar essas energias supraterrestres, para incorporarmos essas energias e irradiarmos essas energias aqui. Isto significa que o nosso corpo de luz vai amadurecer. O que Mirnajá faz hoje, em nível planetário, equivale à formação do nosso corpo de luz. Esta possibilidade do templo de Mirnajá entrar em atividade e expandir a sua irradiação equivale à formação do corpo de luz em nós,
que é uma atividade que emerge no nível espiritual da maior união entre a alma e a mônada. Então, nós temos a alma que está despertando e entrando em atividade no nível intuitivo e buscando a mônada acima. Temos a mônada no nível monádico, que está derramando as suas energias sobre a alma, numa voltagem maior. Entre o intuitivo e o monádico, nós temos o nível espiritual. E o nosso ser no nível espiritual se manifesta, existe, por intermédio do corpo de luz. Então é este contato entre alma e mônada que amadurece o corpo de luz. O que o templo de Mirnajá faz hoje no campo planetário é análogo ao que está acontecendo no nosso corpo de luz, ao amadurecimento do corpo de luz, à possibilidade de nós estarmos conscientes no nível espiritual e irradiarmos as energias espirituais para a vida terrestre. Então, quando as almas e as mônadas começam a frequentar este templo e a se tornarem mais despertas, as personalidades na vida material começam a ser atraídas, porque a alma vai se tornando magnética, a alma atrai. E a alma deixa de estar interessada em processos humanos e passa a buscar transmitir pela vida humana as energias que ela está recebendo. Como esse processo hoje está muito intenso nos níveis internos, esta dinamização que acontece no templo, que acontece nos centros planetários, é algo muito intenso. Existe uma defasagem entre a situação do nosso ser nos níveis internos, aquilo que nós somos hoje, aquilo que nós já somos como estado de consciência, como relação com a hierarquia, e aquilo que é a vida externa. Então, dentro, nós somos muito mais despertos hoje, muito mais vivos, estamos muito mais em contato com energias supraterrestres do que aquilo que nós manifestamos na vida humana. Então, nós não podemos nos pautar pelo que somos hoje humanamente. Hoje é uma sombra de algo que fomos no passado, o que fomos até hoje. Isso não somos nós. Então, mesmo estando encarnados num corpo físico, emocional e mental, que é este que já conhecemos, nós temos que contar com o potencial que já existe disponível hoje. Já existe disponível. Então, qualquer coisa que nós fizermos que confirme o estado humano é um obstáculo para a manifestação deste potencial. A atitude humana nossa, mental, emocional, etérica, disposição etérica, física, é para uma transformação total. Tudo é possível, tudo é possível. O indivíduo pode ter um câncer no cérebro, não tem problema. Com câncer no cérebro, ele vai para lá. E não é questão de tempo, ele pode desencarnar daí a 10 minutos, não tem problema. Ele foi para lá e dentro das células físicas, ele moveu algo em direção a este potencial interno. É isto que importa. É esta adesão a este processo intensivo de transformação. Algum vai fazer isto intensamente por 10 minutos e desencarna. Passa para os outros planos e encontra esse movimento nos planos sutis. E prossegue esse movimento nos planos sutis, porque pouca diferença tem estarmos encarnados no plano físico ou no plano astral. É nível material terrestre e temos que estar a serviço nesses níveis da mesma maneira. Então, para a alma que desperta, e hoje as almas estão despertas, a alma está interessada
a assumir a sua tarefa no plano evolutivo, porque as almas estão vendo isso. Quando o ser é levado ao templo, quando o ser recebe essa voltagem maior, a irradiação da mônada, a irradiação do corpo de luz, a irradiação da alma, é no sentido de manifestar aquilo que foi revelado para ela. A consciência do templo imprimiu na mônada aquilo que é a tarefa dela num plano universal. A mônada se torna apta a perceber qual é o papel dela num plano, junto com as hierarquias. Isso é um grupo de mônadas, grupos de almas. Então, o impulso da alma é este. E quando ela envia esse impulso para os níveis humanos, o que ela vai encontrar? Um gelo, um concreto, um tijolo no nível mental, porque é tanto obstáculo, tanta dificuldade, e não é. A vida podia ser muito mais simples. Se nós reconhecêssemos que nós temos uma meta só. Existe um único motivo de nós estarmos encarnados, só um. Todo o resto são variações, são derivativos deste único motivo. E as nossas almas, as almas que despertam, hoje estão interessadas nisso, em imprimir na vida externa esse impulso supraterrestre, espiritual, divino, que eles estão recebendo. Então, nós humanamente temos que participar disso, porque de outra maneira os nossos corpos entram em colapso, não acompanham. O grau de inércia não acompanha a transformação necessária. Em uma certa altura se rompe aquela estrutura porque não tem elasticidade necessária para o ritmo de transformação que é requerido. Então, seja qual for a nossa situação, qual for, não importa. Este é o nosso ponto, é daí que nós partimos. Mas nós temos que partir daí, não colocar dificuldade, não colocar obstáculo. É partir dali e ir adiante neste processo de transformação. E isso nós vamos encontrar dentro de nós. Para todos nós, este processo se traduz no serviço. Então, quando a alma se projeta aqui, isso significa serviço. Agora, esse serviço pode acontecer de diferentes maneiras. Isso é um problema de cada alma, isso é uma questão de cada alma e do seu processo dentro do plano evolutivo. Então, quanto mais nós nos abrimos para o serviço, quanto mais nós nos voltamos para o ser, quanto mais nós nos voltamos para as necessidades dos outros reinos, dos outros seres, dos nossos irmãos, quanto mais nós podemos ver o bem geral, mais nós preparamos o nosso campo mental, emocional e físico para estar receptivo aos impulsos da alma. E, na medida que a alma fluir, esse serviço vai estar acontecendo. Então, nós temos que nos aproximar desta conjuntura supraterrestre que está disponível. E que está disponível hoje como nunca esteve. E este campo de Mirnajá está nos envolvendo, está abençoando os nossos seres, está vertendo sobre nós essas energias. E cabe a nós irradiá-las, porque essas energias não vêm para nós mesmos. Estas hierarquias, essas entidades, promovem um trabalho oculto, profundo, na vida planetária. O que nós podemos saber desta atividade é um mínimo indispensável para que nós possamos encontrar uma ponte com essas energias.
Porque quanto mais se fala a respeito de trabalhos ocultos, mais se desperta o ataque das forças que não querem que esse trabalho aconteça, como são as forças involutivas que circulam livremente na vida terrestre, ainda circulam. Então, do trabalho da hierarquia, o que se sabe é o mínimo indispensável para que nós possamos fazer uma ponte com aquilo. E internamente, cada um vai receber, gota a gota, aquilo que necessita para o cumprimento da tarefa, não por curiosidade. Aquilo que necessita para o cumprimento da tarefa. Então, aí nós recebemos uma intuição, nós recebemos uma inspiração, nós recebemos uma informação. E quando uma informação nos é dada, aumenta a nossa responsabilidade, porque nós ficamos mais conscientes. Então, a responsabilidade é maior. Como grupo, nós recebemos uma parcela do ensinamento através dos livros. E temos recebido permanentemente por intermédio dos estudos que temos assistido. E a respeito de Antuak e de Michuk, nós tivemos alguma informação que facilitou a nossa aproximação a essas energias. Tivemos a notícia que esta hierarquia, esta consciência que se exprime hoje como Antuak, é a mesma consciência que se manifestou como Saint-Germain, séculos atrás, se manifestou em Paracelso, em Francis Bacon, o profeta Samuel, José, que foi esposo de Maria. Então nós tivemos notícia a respeito dessa hierarquia que é Antuak. A respeito de Michuk, nós tivemos a notícia de que Michuk se manifestou naquele ser que conhecemos como Santa Teresa de Ávila e que promoveu a reforma do Carmelo e que introjetou aquela energia de transformação, de renovação, Santa Teresa de Ávila. E a respeito de Visnukh, não havíamos tido ainda nenhuma notícia. Esta aproximação estava acontecendo. E isto era assim porque nós estávamos tomando notícia de que Mirna já existia. Quando nos foi revelado a existência de Mirna já, esta aproximação foi acontecendo cada vez mais e gradualmente. É uma aproximação que vai sendo construída entre a consciência grupal e estas consciências internas. Então, hoje, certamente, o grau de aproximação nosso, como grupo, a essas hierarquias, a esta realidade interna que é a Mirna já, a este templo que é a Mirna já é maior do que era há anos atrás, porque a aura grupal foi sendo trabalhada, a consciência grupal foi sendo trabalhada e um canal grupal foi sendo construído ao longo deste processo de aproximação entre a humanidade, os grupos e a hierarquia. Existem diferentes processos de uma hierarquia, uma grande consciência, se aproximar de um indivíduo ou de um grupo. Pode haver uma transmissão, algo pode ser impresso na alma e a alma transmitir aquilo para o cérebro. Então, é uma transmissão, digamos, telepática, interna. Pode acontecer de uma entidade permear uma aura individual ou uma aura grupal. Então, aquela consciência, ela se aproxima e envolve a aura do ser ou envolve a aura do grupo na sua própria aura. Então, ela passa a atuar por intermédio
daquele campo de energia, seja individual, seja em grupo, junto com as energias individuais ou do grupo. Ela permeia, ela se soma e ela eleva aquela manifestação. Então são, digamos assim, momentos de graça, momentos em que uma bênção especial pode descer sobre o indivíduo ou sobre o grupo e irradiar. Isto acontece sempre em função de um processo planetário mais amplo. E o indivíduo ou o grupo são canais para aquilo. Então existe esta permeação, este envolvimento de uma aura pela outra e esta elevação. E esta expressão por intermédio daquele campo de energia, seja individual ou grupal. Uma outra maneira, mais específica, mais pontual, é quando a alma se retira dos corpos, fica presente no campo de energia como indivíduo, como consciência, e a hierarquia encarna, entre aspas, naqueles corpos. Então, isto é algo que pode acontecer por momentos. Então, uma hierarquia pode tomar um corpo físico de um ser iniciado, de um discípulo, que possa suportar aquela voltagem naqueles momentos em que a hierarquia tem que fazer um trabalho específico. Então, ocorre aquela troca, digamos assim, um trabalho é feito até o plano etérico, até o plano material, e a hierarquia se retira, a alma volta para os corpos. Então é como se o céu viesse até a terra por momentos, e depois essa energia se retira e aquele morador daqueles corpos volta para os corpos normalmente e continua atuando. Numa linguagem mais simples, é como se nós passássemos para o assento do passageiro e no assento do motorista do carro assentasse uma hierarquia. Ela guia o nosso veículo, faz o que ela tem que fazer, nos devolve o volante e nós continuamos dirigindo. Isto é algo eventual, mas que é possível acontecer. E um outro processo seria um processo de transmutação, que já é algo mais definitivo, digamos assim, apesar de certos corpos serem bastante flexíveis. Então, no processo de transmutação, a alma se retira realmente dos corpos e entrega aqueles corpos para o novo ser que está ingressando ali, e é sempre um ser mais evoluído do que o ser que se retirou. E o motivo desta troca é sempre uma tarefa do plano evolutivo que tem que ser realizada aqui. Nós sabemos, existem certos corpos que permitem várias transmutações. Vem um ser, assume aqueles corpos, realiza uma tarefa por alguns anos, digamos assim, se retira e aqueles corpos são usados por outro ser no processo de transmutação e continua realizando a outra tarefa do plano evolutivo que deve ser levada a cabo no plano material. É algo muito mais evolutivo, muito mais benéfico do que todo o processo de gestação, infância, adolescência, maturação, para que os veículos estejam preparados para o serviço. Então, quando nós falamos da encarnação de uma hierarquia, nós temos que compreender que não é um processo de encarnação como o nosso. Pode ser que aquela hierarquia, aquela consciência esteve presente naquela manifestação de alguma forma. Então, Michuque, em Santa Teresa de Ávila, não quer dizer obrigatoriamente que era Michuque encarnado ali, mas era esta consciência presente na obra evolutiva quando a obra evolutiva começou a acontecer. E o mesmo vale para todas as encarnações que nós referimos desses grandes seres. Tanto assim que pode haver uma encarnação como um profeta Samuel e uma encarnação de uma personalidade de menor voltagem. Depende o grau da projeção daquela hierarquia ali. Vishnu está encarregado
da instrução, de um certo ramo da instrução hoje, por intermédio de Mirnajá. Então, existe uma linha de instrução por intermédio de Mirnajá que está a cargo de Visnukh. E nós podemos reconhecer a presença da energia de Visnukh em alguns momentos anteriores. Aquilo que foi a manifestação por intermédio de João 23, existem inclusive as profecias de João 23, aquela obra que foi realizada por intermédio daquele ser que era o iniciado, que é uma obra da hierarquia, aquela obra contava com a participação de Visnukh. Aquela obra que foi realizada por intermédio de São João da Cruz, aquele elemento oriental, aquele elemento do conhecimento, da sabedoria oriental, que é a sabedoria eterna, mas que se manifestava por intermédio de Shambhala, que se manifestava por intermédio do budismo esotérico, de certas correntes do ensinamento esotérico, do Himalaia. Aquela corrente do ensinamento está presente no ensinamento de São João da Cruz, ainda que sejam sob as vestes do cristianismo. Esta corrente está simbolizada, está representada pela energia de Visnukh. Visnukh trouxe para Mirnajá uma corrente que era ativa em Shambhala. E hoje, Visnukh manifesta o novo ensinamento por intermédio dos espelhos de Mirnajá. Então, para nós termos uma aproximação maior a esta energia, para nós podermos incluir na nossa consciência o templo interno de Mirnajá, para nós nos lembrarmos que o nosso corpo de luz está sendo formado e nós estamos participando da formação de um novo estado de consciência. Isso nós temos que trazer para o cérebro físico, para a nossa atividade externa. Nós temos que nos tornar sacerdotes aqui, nesse sentido. Então, temos aí este chamado, temos aí este convite dessa energia sacerdotal.